Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, também. Muitas emoções. Nossa, muitas emoções. Que semana! Sim, sexta-feira recheada de várias notícias, várias emoções, vários resultados, comprovações, reconhecimento. Para mim tá assim, para você. Para mim foi uma semana de fechar ciclos, abrir outros. Exatamente. E como foi a qualificação, mestrado? Ai, que coisa, né? Foi muito bom, assim, parece que é um fragmento, né? Daquilo que você se dedica há muito tempo e você tira um fragmento, assim, né? Um insumo, uma coisa assim, um extrato do que você... E nunca é o suficiente e ao mesmo tempo é tudo, né? Que você pode compartilhar em 20 minutos, assim. Então... É bem interessante, né? A experiência, claro, é uma experiência assim nesse contexto virtual. E o retorno das pessoas, né? Da banca, assim, é muita generosidade, muito conhecimento, muito tempo dedicado, muito saber sendo partilhado, assim, é uma experiência riquíssima, assim. Que rico mesmo. E aí dá um gás, né, para agora debruçar na escrita. Exatamente, dá um gás para debruçar na escrita e até porque muito do que foi dito é assim, você trouxe bastante o acadêmico, mas e aí, vamos assumir o lugar do teu fazer, do Olha manual do só. teu fazer, vamos se debruçar nisso, porque é disso que você está falando, não deixa escapar o precioso que é o trabalho, então isso também dá um respaldo, dá uma impulsionada, assim, naquilo que você estava em dúvida, tá, mas é um mestrado, não posso pirar muito, mas então tem que justificar. E fala assim, não, tá tudo aí, já tem suporte teórico suficiente para você deitar e rolar no que você está propondo na prática, Que artisticamente, incrível, né? Ju. É legal isso, né? Claro que não é o equilíbrio, né? Você saber dialogar, saber confiar, né? Conseguir confiar que o que você está fazendo tem relevância, já tem experiência bastante para você partilhar a partir da tua voz, da tua fala. E dialogar, né? Não só trazer como respaldo teórico, mas trazer para diálogo mesmo, assim, na camaradagem. É muito legal. Ai, que maravilha, que incrível. E é isso mesmo, encerra uma fase, assim, para direcionar para essa nova fase que é, assim, com mais confiança que aquilo que foi dito é um caminho, né, de uma pesquisa que pode contribuir, assim, né? E da Patrícia Machado também, a defesa dela, na verdade já está concluindo, não foi qualificação, foi banca para defesa mesmo. E aí lindíssimo também o percurso, ela tem o trabalho Visita Guiada, em que ela vai assim desde da Grécia, Haiti, Afeganistão, vários, um trabalho assim que de muito afeto, assim, de muita
ética, um posicionamento assim vivo, sabe? Incrível, assim, muito bonita a defesa dela. Eu estou acompanhando bastante amigas também, finalizando agora percursos de mestrado, de doutorado. E é isso, né? Eu sempre tenho uma relação de interesse e ao mesmo tempo de medo, pavor do ambiente acadêmico. Mas eu fico super feliz de ver as pessoas construindo esse caminho, publicando. Nossa, como é importante publicar, né? Escrever. Porque assim o É, material chega em outros lugares, a partilha é outra, né? sim, a proporção, né, ao que você se dedica pode acessar outras pessoas que, assim como a gente bebe, né, de fontes e de pessoas que escreveram, e assim vai, né, ciclicamente alimentando e nutrindo o campo do conhecimento. Sim, total. E assim, pessoas, né, esses teóricos que a gente fala tanto. Ontem eu estava vendo vídeos do Ilya Prigogine, Da entropia? que fala das leis da natureza, um físico que traz, tipo, não, olha como é sistêmico, olha como tá tudo aí na natureza. Vocês querem ter certeza do quê? Não existe a linha do tempo não existe, a linha do tempo ela é uma ilusão. Uhum. Em cada ser vivo, a temporalidade. Então, aí um outro teórico, não sei, não lembro se era o Miolo, falando do Prigogine, e aí ele pega, alguém fala uma coisa, ele pega e fala, não, esse cara aí, fala um nome, né? Tem um livro chamado tal, no ano tal, e fala, gente, essas pessoas têm nelas, assim, uma biblioteca que ele resgata, assim, a aprendizagem é tão viva e quanto aquilo move na pessoa que ela memoriza realmente, porque aquilo, o nome do autor, o nome do livro faz tanto sentido para ela, que dialoga com tudo que ela estuda, que não é pouca coisa. Ele resgata na memória o nome do livro, o nome do autor, a data que foi publicado e o que o cara diz. Nossa. Assim, não é do nada, né? É assim, a partir de muito estudo e muita dedicação. Então, o campo da ciência realmente é, assim, curiosíssimo. E é esse debate, né, saudável das ideias que vai construindo também a continuidade, né, das pesquisas. Mais complexo, não é complexo, vai simplificando e complexificando, né? Aprofundando. Muito ótimo. Não é? E hoje mesmo, assim, várias notícias, assim, tanto de... É um dia, né, tive a atenção da banca, então isso já afeta, né, a expectativa. Risco, né, você expor, como que você vai expor, como que você se prepara, aqui você se apoia, né, para expor, para garantir aquilo que você deseja, né, como do investimento que você está fazendo para aquilo. A Maria Flor, por exemplo, agora há pouco, meia hora atrás, você viu, né? Se Vive a visualizou, live né? dela. Ela fez uma live Achei maravilhosa. sozinha, ela entrou, porque eu deixo logado para o Abel entrar, por exemplo, no Spotify lá. E aí, não sei como, porque daí fica em algum lugar no computador do meu pai, ficou logado e ela entrou no Facebook. Bonitinho, com o pianinho, né, o teclado. E se colocou lá, se sentindo apaixonada. Ela não sabe ler ainda. Ela fez uma live. Ah, maravilhosa. É outra compreensão, né, também, a geração dos teus filhos Sim, agora. sim, é incrível. Muito mais visual, talvez, até, do que alfabética. E muito mais no fazer, né? Vai Uhum. clicando, clica, clica, quero esse coraçãozinho, abraçando o coração, isso, quero isso, fez, pronto, foi. Então, assim, muitas, ao mesmo tempo, né? Todas essas coisas acontecendo num corpo só, assim, um turbilhão de emoções, sentimentos, e
muito forte, assim. E Que bonito, partilhar, Ju. né? Poder É, partilhar também, né? muito lindo. E assim que encerrou, né? Mandei mensagem pra você, a minha vizinha aqui, tô aqui na torcida, não sei o que. É, a gente conectada à distância. Uhum. Já mandei pro Adri, já mandei, fui mandando, assim. É o jeito de poder partilhar, né? De estender, né? É a expansão, né? É aquilo que você sente expande para aquilo que você tem vínculo e afeto, né? E troca, partilha de emoções e sentimentos, você expande, estende o que te alegra, né? Vai nesse contágio também. Uhum. E você, conta de ti. Essa semana, nossa, foi assim, vários encerramentos de alguns cursos que eu estava dando. Eu trabalhei com um grupo de mais voltado às questões da dança e da deficiência, uma companhia com bastante deficientes. Foi bem emocionante esse curso e aí finalizou e aí, nossa, é tanta ficha que cai, é tanta transformação, né, que encontrar universos bem diferentes promovem. E ao mesmo tempo eu finalizei meu segundo curso de História do Balé. Agora, semana que vem, eu já recomeço o módulo 1 de novo. Mas, assim, finalizar o curso de um... É um projeto antigo esse que eu tinha, né? Eu dou aula em escola há muito tempo e sempre pensava, fazer uns cursos de aprofundamento, tentar criar uma continuidade. E agora foi possível de uma maneira muito espontânea e numa profundidade que eu jamais, né, imaginei que eu ia conseguir sentar conectada a um espaço acadêmico. Então dá muita satisfação. E ao mesmo tempo essa sensação, né, de tipo, nossa, mas tá, tô partilhando com quem tá estudando aqui, tô fazendo esses cursos, chegando em públicos que antes eu não chegava, mas essa sensação de não estar vinculada a uma instituição é estranha às vezes, por mais que traga liberdade e autonomia, também traz uma certa solidão, sabe? Uhum. Uma solidão desse. De como você estava falando, que bom poder partilhar. Às vezes eu me sinto assim, sem muito espaço de outra partilha, né? Com outros pesquisadores, com outras pessoas que estejam nessa lida. Mas eu acho que faz parte de fazer esse percurso independente, assim. E aí as Uhum. partilhas acontecem de outra maneira também. Ouvindo você falar, é como se a gente desmistificasse também o que é instituição, né? Porque acaba que você é a instituição, você se autoriza, né? Institui em um lugar de fala e de legitimação, né? Para o que você propõe e cria laços e diálogo com outras pessoas que também são pessoas que se autorizam a colocar a sua fala, seu lugar de fala no mundo, né? Isso é mega complexo nesse mundo que a gente vive também, né? Onde, pronto, também com toda essa dinâmica de rede social, de uma autolegitimidade, né? Que muitas pessoas se colocam para poder debater assuntos onde elas nem sempre têm um conhecimento mais Sim. profundo. Eu acho perigoso, mas para mim, né, descontextualizando, se é que é possível, descontextualizando desse mundo, no meu percurso pessoal, eu acho muita vitória, sei lá se pode ser essa palavra que usa, mas uma vitória pessoal de ter tido a coragem, de ter bancado, de Sim. ter vencido, sabe, esses autoquestionamentos. Então, foi forte terminar esse ciclo essa semana, com o Dia Mundial da Dança também, que aí teve um monte de evento, de fala pública que eu acabei fazendo. Sim, eu acho que é uma conquista porque você não está desmerecendo, mas está estendendo a via, né, institucional para aquilo que você também tem como voz, né? Enfim, é realmente muito complexo esse ponto de você falar de autolegitimar, né? Mas é que está muito aí. E quantas referências partem de um lugar que precisa romper com a instituição para poder dar continuidade ao que está sendo construído, né? Quantos?
teóricos e aí da história, precursores de grandes revoluções, né? Romper com instituições ou com linhas, né, de pesquisa teóricas. Nossa, O sim. próprio Freud, né, teve que, na época que ele estava, a hipnose, né, como um lugar de cura e de, não sei, né, me De apropriando um pouco, tratamento. de tratamento, foi criticado, foi. Tanto é que grande parte, né, do que da teoria de Freud foi no início, né, os primeiros escritos lá da hipnose, que depois ele vem já com a psicanálise contrapor e entrar em conflito com o que ele mesmo escreveu, ele fazia por cartas, né? Grande parte desses escritos e teorias vem por cartas que ele fazia com um amigo dele dentro da instituição em que eles estudavam juntos, mas que eles não podiam. E grande parte do que ele escreveu depois de uma escrita ou de uma pesquisa que ele fez, ele teve que botar fogo porque ele estava sendo perseguido, né? Nossa, eu não sabia disso. E depois a mulher dele que veio escrever, porque ela leu grande parte da obra dele, assim. Então, ela que vem depois escrever o que ele... Então, menina, desapega da instituição e... Mas isso assim, aqui sou eu, né, Juliana, falando disso tudo. Quem sabe a nossa convidada sabe falar muito melhor disso, né? Vamos apresentar a nossa convidada. Eu aqui super equivocada, querendo dizer, bancar a entendedora. Desculpa aí se falei coisa errada. Fala da Bem, nossa convidada. Falamos nossa, as né? duas, né? Falamos as duas. Quanta história, né? Puxa, um caminho de... Bem, o meu encontro com ela acho que foi depois que você, né? Porque eu a conheci em 2009, vocês já estavam juntos, né? Alguns meses, assim. E, puxa, foi um encontro, assim, com ela, assim... Cada lembrança que eu tenho de conversar com ela, assim, de tanta escuta, tranquilidade, de ao mesmo tempo que falo com ela, encontro comigo, assim, né? Quem eu sou e de uma profundidade, assim, sempre muito especial. Então, eu tenho um afeto muito grande, assim, e amigas em comum, né? E histórias, e depois volto a reencontrar com ela aqui em Curitiba, pela Renata. Também muito afeto, assim, muito acompanhar, assim, né? Depois ela também com a maternagem, assim, também partilhamos coisas. Então, assim, um episódio hoje, assim, derretidíssimo, né? Uma coisa, assim, doce, suculenta. Ai, delícia. Eu tenho a sensação, né, com a Amaranta, pronto, eu conheci ela muito jovem, eu era muito jovem, estava chegando em Portugal, ela também, então esse encontro da gente, eu lembro dela assim, a hora que eu cheguei no SEM para ter aula, ela estava com as malas, acho que ela foi direto do aeroporto, alguma coisa assim, então esse impacto de chegar num lugar desconhecido, né, de compartilhar essa descoberta de Lisboa, que também é uma cidade tão especial para a gente, muito, muito forte essa partilha, mas eu tenho a sensação de ter reencontrado a Amaranta várias vezes na vida e a cada vez que a gente se reencontrava, sermos outras, sabe? Uhum. E isso também é muito forte, porque aí o encontro sempre se atualiza e aí tem o afeto das vidas passadas que a gente se conhece. É muito forte isso. Sério? Vocês têm isso? Não, essa As vidas sensação, né? As passadas. vidas passadas nessa vida, Ah, né? bom. Porque, por exemplo, assim, apesar de a nosso encontro, eu e tu também ser da mesma época, tem uma continuidade, assim, na comunicação. E às vezes com a Marisa teve momentos em que a gente se distanciou, não porque se distanciou, mas porque a vida, né, gera outras dinâmicas. E aí quando a gente se reencontrava e atualizava, percebia que tinha mudado muita coisa, mas que o afeto permanecia, sabe? E eu acho isso lindo também, essa coisa menos linear de um encontro. Entendi as vidas passadas de muitos momentos e cada uma É, sendo outra. Aham. é. Nossa, pensando assim,
muitas vidas passadas mesmo. É. Eu lembro do último encontro com ela que foi... Eu olhava para ela assim e pensava... A gente estava com os filhos, né? Eu com a Maria Flor e com a Bel e ela com o Theo. E num café que eu adoro muito, aqui é um bistrô. E aí eu olhava para ela, a gente partilhando aquele momento feliz em família, e eu olhava para ela assim, tipo, que horas eu falo? Ou preciso falar mesmo? O que acabou de acontecer ali em casa? Porque tinha acabado de acontecer uma ruptura, assim, né? Um momento muito forte que eu estava em mim, sabendo que a separação ia acontecer a partir daquele dia, assim. E a gente ali, tipo, desfrutando de um momento bom, querendo que fosse bom, e eu dividida entre o que foi aquele encontro e o que seria, e tentando estar mais presente possível para partilhar com ela aquele momento. Olha, foi uma presença muito... Não foi a última vez, eu acho. Não lembro se foi a última vez, porque eu havia agora poucos... talvez um ano retrasado, numa prática que a Renata propôs de escrita e que eu a vi na casa da Renata. Então, não foi a última vez, mas me lembro dessa presença dividida, assim. Foi bem forte, assim. E a vontade da cumplicidade e intimidade que tem na conversa com ela, de querer dividir, né? Tipo, olha, eu tô aqui, mas tô dividida, né? De poder dividir como a presença estava ressoando naquele momento, assim, nessa fala, na escuta. Então, nossa. E eu acho que hoje a gente tem aqui uma oportunidade de adentrarmos carinhosamente esse campo de escuta, fala de uma pessoa muito dedicada e inspiradora, assim, né? Nesse universo da fala, de escuta. Um privilégio. Vamos chamá-la. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi. Olá! Que bom, Amaranta, ter você aqui. Também estou bem alegre. Bem-vinda! Que coisa boa! Amaranta, então vamos começar com você se apresentando. E conte pra gente quem é você na ladeira, Amaranta. Bom, eu sou amiga da Ju e da Paula. A gente se conheceu lá em Portugal, no Centro em Movimento. Ontem, uma boa lembrança, né, do Dia da Dança. Foi lindo. Nos conhecemos, então, há 13 anos. E, bom, desde então venho fazendo um percurso, né, que não é da dança, que esse não é a minha trajetória, eu sou psicóloga, né, de graduação, porém tenho um percurso, né, que também passou pelo balé, técnica clausiana. Quando cheguei no Centro em Movimento, enfim, foi uma experimentação mesmo, de um trabalho mais intensivo, diário, de corpo, né, com um interesse bem forte na escrita, que é algo que me acompanha desde criança. Então, ali naquele momento eu pude aproximar, né, pesquisar uma escrita, corpo escrita. E depois isso seguiu, quando eu vim embora de Portugal e fui fazer o mestrado com a Sueli Ronick, no Núcleo de Estudos da Subjetividade. Então, ali naquela pesquisa de mestrado, tem uma série de escritas nas ruas de Lisboa, com a Paula, com a Ju, né, com N outras pesquisadores e pesquisadoras que estavam lá naquele momento, e de como eu fui pesquisando mesmo esse lugar da escrita, menos no campo da representação, uma escrita mais das sensações. E estou lembrando também que
uma das primeiras vezes que eu fui para Curitiba propor uma oficina, era uma oficina de escrita, amor e cidade, em 2016, que foi na Casa Hoffman, e foi a Rê que agenciou, né, essa oficina. Então, quando a Paula e a Ju me convidaram para estar no Ladeira, eu disse, bom, mas eu não vou falar de dança. Claro que aí eu estou falando, compartimentando, né? O que pode ser dança, o que é dança, o que é corpo, o que é clínica, enfim, tudo isso vai se borrando também na minha trajetória. Mas acho importante dizer que já há alguns anos eu me dedico para esse trabalho de psicóloga clínica, né? Com atravessamentos da esquizoanálise, com alguns atravessamentos da psicanálise também, porque não acho que a psicanálise e a esquizo são coisas opostas, né? Para algumas pessoas, talvez sim, a esquizoanálise esteja num outro registro, mas para mim eu entendo que tem esses atravessamentos, e o meu trabalho clínico também tem esse atravessamento forte, que foi essa experiência lá no SEM, e que é o corpo, né? É o corpo. Então, eu disse para as meninas, bom, tudo bem, mas eu vou falar, talvez, né? Eu disse, gostaria de falar de amor e gostaria de falar da clínica, né? Que são campos bem presentes na minha vida, sei lá, uns 6 anos. São práticas cotidianas, né? Como a escrita é também, mas não foi isso que eu escolhi para conversar aqui hoje. A gente se prepara, né? Organiza, faz uma... Para mim, eu faço assim, tipo uma viagem interna daquilo que eu conecto com a convidado, o convidado, e aquilo que me interessa, como se a gente tivesse realmente num encontro. E a gente está, né? Mas desse jeito. E aí veio essas perguntas que eu acho que elas são mais um impulsionador e uma porta, assim, para a gente entrar, né? Então, eu elaborei desse jeito, assim, de que parece que o amor é algo palpável, às vezes, né? E que nele cabe tantas definições, tantas frases feitas em diferentes áreas do conhecimento, assim. No entanto, parece que é um risco a gente tentar definir, tentar tatear ele, assim, né? E parece que tentar definir ou falar com tanta verdade e conhecimento sobre amor é um risco, é um equívoco, assim. Então, queria que você falasse um pouco disso, assim. Eu acho bem interessante começar por aí, porque também pensei aqui que é um tema, né, tão complexo, e que ao mesmo tempo não é mesmo sobre definir, né, ou falar sobre o amor. E algo que eu tenho notado bastante nesse tempo de pandemia, que tem muitos áudios, muitas lives, né, tem muitas coisas assim nesse âmbito virtual acontecendo, e que tem a ver com amor. Então tem uma série de psicanalistas e pessoas de outras áreas também. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer esse trajeto hoje, né? Que eu acho que é um pouco disso que você está dizendo. Não é um definir, não é... Acho que realmente é um equívoco. Tornar o amor uma coisa também muito... Né? Porque quando eu vejo essas lives, tem uma coisa muito assim, como se fosse o casal, né? Como se amor fosse esse lugar, assim. Claro que não sempre, não estou... Mas fiquei pensando um pouco. E aí eu trouxe 2 coisas para começar, tentando, né, correr esse risco também, porque, vamos dizer, tentei fazer um trajeto que tornasse o mais interessante possível dentro do que eu consigo hoje, né, dentro do que eu posso hoje, que é um tema tão amplo e tão complexo, e, ao mesmo tempo, um terreno de investigação da subjetividade humana. O amor é um terreno de investigação da subjetividade. Então, essa complexidade. E aí eu vim com 2 frases, assim. Um é um bilhetinho que está num papel, tipo um papel de pão. Ele ficou muito tempo colado na minha parede. Foi uma escrita de abril de 2018. E foi, acho que após uma sessão, né, de terapia minha. E está escrito: amor,
fôlego que tem para criar um chão junto. Então, foi algo bem situacional, né, deste encontro meu com o Damian, que é meu terapeuta analista até hoje. E eu acho super interessante isso. Amor, fôlego que tem para criar um chão junto. Eu gosto dessa palavra chão. Foi um momento onde eu pude fazer algum deslocamento do amor como algo, sei lá, muito romântico, né? Que no fim tem uma série de atravessamentos, ainda tem, mas tinha muito mais há 3 anos atrás. Desse algo que dura para sempre, ou que é quase, né, inabalável, enfim, que vai indo para um campo que não é esse do chão, do fôlego, do hoje, do agora, né? Então, esse bilhetinho é muito precioso para mim. Eu falei, vou levar o bilhete. E aí uma frase da Clarice Lispector, que esses dias uma querida compartilhou, e eu li essa frase e essa frase ficou em mim. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. E também acho essa frase bem interessante, né? Porque ela não é uma definição. Ela está dizendo de um acontecimento e de uma escolha também. Do que é abrir espaço em si para alguém, né? Eu acho que o amor tem um tanto a ver com isso. É abrir espaço em si para alguém estar um pouco mais. Conceder esse espaço, né? E daí não sei se eu continuo, né? Ou se eu paro, se tem outras perguntas, porque daí eu quero também falar um pouco disso, né? Desse espaço para o outro, né? Para o outro, outra, enfim, não vou ficar o outro como, né? Alteridade mesmo. Pode continuar. Eu acho que sim, vai, porque já está relacionado a essas frases, né? Eu acho que... Não sei, Paulo, o que você acha? Eu acho que sim, também queria ouvir mais esse espaço. Não sei também se eu estou indo um pouco rápido, eu percebo que vocês vão num tempo muito gostoso na ladeira e eu tenho a tendência a dar uma acelerada. Tamo junto, pode seguir, qualquer coisa a gente... Então, e aí, pensando, né, partindo desses 2 lugares, amor é fôlego que tem para criar um chão junto, amor é quando é concedido participar um pouco mais, tem algo que está bem forte, assim, nesses tempos, para mim, que tem a ver com o que faz contato no amor, né? Então, e aí, amor é no sentido mais amplo mesmo, porque eu entendo que, por exemplo, na relação, no encontro clínico, né, com cada paciente, com cada pessoa que chega aqui para que eu acompanhe, é uma relação, é um encontro, é uma relação de amor, né? Tem algo, e aí é isso, amor, raiva, ódio, resistência, defesa, tudo, né? Assim, são todas essas linhas e esses emaranhados quando a gente está falando de um elo, né? De um laço, de algo que acontece. E aí tem alguns autores, né? Que eu estou mais próxima nesse momento. E um que eu não estava, mas eu encontrei um texto que eu gosto muito, né, que é do Júlio Groppa Aquino, é um texto que ele vai falar do amor, assim, é um texto antigo até que estava guardado, e que é interessante, né, pensar em quantas discursividades tem em torno disso que a gente chama amor, e de como tudo isso nos atravessa quando a gente ama, quando a gente se relaciona, e será que dá, né, para lidar com cada vez mais com o elo que se faz através da alteridade, da diferença? Porque tem algo desse campo mais romantizado, amoroso, e que está, né, que nos atravessa, independente de se é um casal, 2 homens, 2 mulheres, se é um tricasal, se é um outro tipo de relação amorosa. Como é que eu abarco esse outro que é diferente, né? Então, será que dá para pensar o amor como uma produção dessa diferença e não de eu quero uma completude, né? Eu vou ficar em torno da falta, né? Aquilo que me falta, outro me completa, enfim, coisas que também estão muito aí. Então, o que seria pensar, né? O que é viver, assim, o elo através daquilo que é a diferença e não
uma relação de completude ou de complementaridade. E na clínica, eu entendo que é um lugar onde isso fica, vou pôr entre 1000 aspas, mais fácil, né? Porque, claro, diferente de você se envolver eroticamente, amorosamente com uma pessoa, seja todos os dias, seja, enfim, né? Quando a gente fala desse lugar, né? Mas uma amizade, acho que são lugares que dá para a gente, na conversa, diferenciar um pouco também, né? Mas na clínica, especificamente, eu entendo que é mais possível lidar com essa alteridade e mais necessário também, né? Porque quando a gente está falando de práticas clínicas, também tem todo tipo de práticas clínicas. Esse cuidado de si tem muitas práticas, né? A gente vai chamar de psicologia, vai chamar de psicanálise, vai ser tudo no plural, psicologias, psicanálises, esquizoanálises, enfim, que passa pelo corpo daquele ou daquela terapeuta, né, que está ali para acompanhar. Mas é um campo que também eu entendo como uma prática de alteridade, né? Então ali eu estou recebendo alguém que é realmente outra, e como é que eu abro espaço de escuta, espaço no corpo todo para isso, né? Para estar nessa diferença. E aí, claro, este é um lugar. A gente vai falar de outro tipo de amor, que é esse outro tipo de enlace, né? Que vai abarcar a sexualidade, vai abarcar talvez um cotidiano, né? De alguma forma, mais ou menos. Daí acho que as coisas se complexificam bastante também. Nessa questão da diferença, né, de abarcar a alteridade, a diferença, e não ir pela essa via da completude, que é tão investida, né? Encontrar alguém que seja um par que complete, né? Que complemente aquilo que me falta. E também vim pensando, até pensei na Paula, assim, quando também isso me ocorreu, que eu vejo que a Paula tem uma relação com os bichos, né, com os cachorros. Eu lembro que desde que eu conheci ela, assim, isso era muito forte, essa relação que ela tem com o cachorro, os cachorros, acho que, né, eu vejo sempre que é mais em de um. Ródão, eu ficava lá com as ovelhas, lembra? Lembro, com as ovelhas. E aí, é também interessante, né, entender que o amor também tem essa dimensão, né, do amor por um vento, um amor por esse acontecimento, que é um amor por pela ovelha, pela lã, e esse outro lugar, né, de elo, de poder conectar. Não lembrava disso. Ótima observação, agora faz todo sentido. Muito bom. Então, sei, né? Eu não sei se a gente, por aqui... Eu fiquei com vontade de, já unindo essa ideia que você fala né, da diferença, daquilo que... o que faz contato no amor, que é uma pergunta que você fez, e como lidar com o elo da diferença. E daí a minha pergunta seguinte, eu acho que pode conectar com isso, que é... Eu tinha organizado a pergunta no micro e no macro, mas me faz agora, modificou um pouco esse micro e macro, que é quais são as primeiras, né, experiências que a gente tem com isso, com o amor e com o que é diferente, e o que depois isso vai sendo modificado quando a gente vai tendo novas referências de amor, né? Porque a gente nasce e aí a gente já tem aquilo já como um choque de experiência, né? E aquilo que a gente recebe é o que a gente identifica ou repulsa, e aí agora fiquei essa contração e expansão, essa diferença entre também o que a gente sente e o que a gente se engana, né? O que a gente quer acreditar que é amor e aquilo que não tem como a gente pegar, né? A gente não tem como receber, aceitar e ficar nutrindo esse amor, respeitando o que é diferente de mim, né? Não sei, fiquei refletindo sobre isso, assim, sobre essas duas questões. O que faz contato no amor? Será que dá para lidar com ela da diferença? E claro, aquelas duas outras frases, né? Que acho que as duas para mim tá o fôlego. Tanto a da Clarice Lispector, amor é quando é concedido participar um pouquinho mais.
vem o fôlego, tipo, só um pouquinho mais. E até quando eu consigo participar um pouquinho mais, até quanto eu tenho fôlego para ceder, para conceder e para estar também nesse espaço concedido, né? Eu acho que talvez, também pensando aqui, aí quero ver o que vocês acham, né? Talvez, quando a gente entra nesse campo amoroso, né, das primeiras experiências de amor, enfim, é quando a gente nasce, né? Alguns vão dizer que já é dentro da pança da mamãe, mas assim, é quando a gente nasce e quem vai estar ali, né? Quem vai pegar no colo, quem vai trocar, quem vai alimentar, enfim, é ali que começa, né? Mas eu também acho, tem algo que me ocorre agora, que é assim, às vezes quando a gente usa a palavra desejo no sentido mais amplo do termo, né? Assim, desejo. Como se, bom, vou perceber qual é o meu desejo, não vou ceder, né? Enfim, ao desejo. Algo que é muito usado na psicanálise e tal. A gente pensa como se o desejo fosse uma coisa boa, né? Assim, desejo é uma coisa boa. E algo que é bem interessante, o desejo pode ser um desejo fascista, o desejo pode ser um desejo de morte, o desejo não é algo que é potente necessariamente, que é de um bom encontro, né? É uma trama, sei lá, singular, né? O Hitler tinha desejo, mas era um desejo fascista, né? E ele produziu muitas coisas com isso. Então eu penso que o amor, ele vai um pouco nessa mesma... É uma palavra que a gente realmente precisa descascar, né? Porque quando a gente fala de amor, é isso que você falou, Ju. Bom, vão ser aquelas referências que você tem, aquelas primeiras experiências impressas no seu corpo, e que inclusive fazem o seu corpo, né? Então, sei lá, pensar numa situação de violência, uma criança que é muito violentada, abandonada, enfim. Esse corpo, amor, esse corpo, desejo, esse corpo, né? Que se produz a partir dessas experiências que alguém, inclusive, pode chamar de amor, né? Alguém pode fazer um cárcere privado e chamar de amor, sei lá, entende? Então, é muito complexo falar de situações assim que não são uma... vamos falar desta situação, dessa história, né? É difícil falar muito abrangentemente, pelo menos para mim né? Não sei se eu tenho algo elaborado, sabe, a priori. Então, eu vou entendendo, por exemplo, no caso da clínica, né? É com cada um que chega que eu vou entendendo como é que esse corpo se fez, né? Tem um paciente muito querido que eu adoro atender. E logo que ele chegou, na primeira e na segunda sessão, a questão que ele trouxe, a priori, não era amorosa, ele trouxe uma outra questão que tinha a ver com... E aí, na segunda sessão, assim, ele fala, nossa, eu não lembro da palavra amor. Eu não perguntei nada, né? Obviamente, foi ele que trouxe isso. Eu não lembro da palavra amor ter sido dita na minha casa, sabe? Não lembro disso, assim. Tipo, um eu te amo. Não lembro dessa palavra. Né? E eu achei muito interessante, porque é isso, com cada um que eu acompanho, cada uma, eu vou entendendo qual que é essa trama, né? Quais foram as primeiras experiências de amor, como que isso vai constituindo, né? As possibilidades. E aí, quando você fala também o que desloca, né? O que depois vai sendo entendido e podendo ser deslocado, aí é o trabalho que eu acho mais bonito, né? Que é esse trabalho de um cuidado de si, que pode se dar de diversas formas, mas que vai passar por questões. Né? Então, onde que isso que eu entendo que é o amor também é um espaço de problematização, um espaço de perguntas, e essas perguntas vão vindo muito a partir do que você está vivendo, e se aquilo é algo que pulsa, né? Que pulsa num sentido mais vitalizante, ou que pulsa num sentido mortificante. Eu entendo que as questões vão aparecendo um pouco nesse lugar, né? E que talvez dessas primeiras experiências, sei lá, exista uma base, né? Tem uma base, é inegável, com certeza tem uma base. Agora, o que depois dá para ir refazendo, né, de outros lugares. É lindo isso que você coloca, né? Que quando você chega alguém, né, para ser acompanhado, você vai se perguntar como é que aquele corpo se fez e vai ouvindo, né? E ele se fez, mas ele continua sendo se fazendo nossa, agora veio até o que a gente estava falando na introdução do Prigogine, que é o sistêmico, né? E a temporalidade que ele fala. Não existe uma coisa cronológica, não existe um tempo em cada indivíduo, né? Existe
um fenômeno ali acontecendo, né? E aquilo que está no passado está atuando hoje e vai atuar, e aquilo que está sendo olhado e amorosamente cuidado hoje vai modificar o passado em mim também, né? Nossa, é muito lindo, muito bonito. Nossa, eu já mudei tanto assim as que eu ia perguntar, porque, nossa, como é amplo ouvir a Amaranta e entrar, né, nesse movimento junto, assim, tô me sentindo mega movida. E, sei lá, eu tinha umas perguntas aqui, mas acho que elas já caíram. Eu tô pensando muito também nesse lugar que é o encontro, né? Eu acho que, não sei, eu queria te ouvir sobre o encontro também, mas a sensação que eu tenho é que o amor sempre perpassa o encontro, mesmo quando o encontro depois se desvela para um mau encontro, e aí não sei se o amor se transforma, se o amor se esvai, se muda o afeto, mas eu tenho a sensação que a textura do encontro, ela precisa da liga do amor para acontecer, e aí depois aquilo vai para outro lugar. E que talvez, daí também a gente possa até, porque é isso, né? A gente pode ir substituindo a palavra amor por outras aqui nessa conversa e na vida também, enfim. E algo que eu também tenho achado interessante, que foi uma referência que eu separei, que foi uma referência de um professor que eu vinha conhecer, né, virtualmente na pandemia, que é o Daniel Omar Pérez, ele é professor da Unicamp. E aí ele fala um pouco de como está sendo possível ou não fazer laço. Então, quando ele fala do amor, ele está falando um tanto desse lugar do fazer laço, do enlaçar. E aí acho que tem bastante a ver com a sua pergunta, Paula, porque o que neste primeiro momento, né, quando você está falando, bom, um encontro, no primeiro momento tem algo do amor, né? A gente pode dizer, num primeiro momento tem algo do laço, você vai enlaçar, ser enlaçado, né? Tem algo aí que faz esse contato, né? E aí, o que vai se desdobrar disso, daí é isso, é deste encontro entre essas multiplicidades, né? Que pode ir por N lugares. Mas eu achei interessante, eu fiz um curso rápido assim com ele. Ele está abrindo um pouco essa questão, né? Disso mesmo, as pessoas estão fazendo laço efetivamente, ou elas estão numa virtualidade que dá uma sensação, né, de que há laços, e virtualidade, perigoso, né, usar essa palavra aqui também, porque o Deleuze-Guattari virtual tem um tipo de direção, e aí eu não sei exatamente do que ele estava falando quando ele falou de virtual, mas eu entendo que não é o virtual das redes sociais, não é isso. É esse lugar meio abstrato, né, não tão corporificado, porque eu entendo também quando a gente está falando do encontro, e o corpo pode se dar no virtual, né, mas tem algo que é um de novo, né, vou falar um pouco da clínica, do que eu venho experienciando. Eu fico numa alegria quando eu percebo que é possível ir para a concretude do encontro, entende? Porque, às vezes, principalmente, assim, alguns pacientes mais jovens, tem esse lugar do encontro virtual, algo que começa e se desfaz, já se desmancha, e é tudo tão rápido. E aí, quando vai podendo existir um corpo que sustenta mais, né, esse conceder um pouco mais, que sustenta mais, porque aí também para você sustentar um pouco mais do encontro, do elo, do laço, entre aspas, do amor, tem um exercício aí, né? Tem uma prática consigo mesmo. Não é só sobre um sentimento que eu tenho pelo outro. Então, por exemplo, para a gente sustentar esse laço, ontem eu me dei conta, 13 anos, né? Eu não era a melhor amiga da Ju, da Paula, no sentido assim, a gente não era, nossa, grudado, colado o tempo inteiro, esses 13 anos. Mas olha como algo se sustenta, né? E se sustenta porque é possível, né? Assim, no cuidado que vocês têm com vocês, no cuidado que eu tenho comigo, e conecta, né? Isso se torna possível. Então, eu também entendo que esse lugar do cuidar de si, né, de fazer corpo, bom, tem um corpo que se faz, ele possibilita ou não, mais ou menos, criar esse laço. Criar o elo novamente na gente em relação àquela pessoa, né? E não sei, né, o que vocês acham, mas eu acho que essa camada, né, do sexo mesmo, do sexo,
ela complexifica, né? Uhum. Ela complexifica algo que, na amizade, claro que tem zonas erógenas, eróticas, né? Pode ter, uma amizade mais, outra menos, enfim. Mas é um lugar que eu acho que é mais amplo, sim. Eu vivo assim, né? Eu entendo que as amizades, elas têm mais amplitude, né? E também, porque muitas vezes não tem a necessidade desse cotidiano. Né? Que o cotidiano, quem já viveu junto com alguém, seja quem vive junto, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, o filho, o namorado, o marido, sei lá. É diferente, né? O cotidiano também, ele é um elemento forte aí quando a gente vai falar de elo, de amor, de o campo, de todas as nossas, sei lá, os nossos funcionamentos mais difíceis, né? De olhar. Convivência, parece. Do sexo, né, da sexualidade, da erotização, eu entendi assim que, peraí, vamos respeitar, porque esse campo aí eu me confundo muito para ter amizade, não dá, não rola muito. Vamos ser amigos sem misturar esse campo. Quando eu comecei a entender que existem as separações, quando você falou ali de organizar, né, o que a gente vai falar, quais são as vias do amor que a gente vai tocar aqui, assim, quando eu entendi que eu posso separar o amor em mim, direcionado, o elo para alguma pessoa, tem sido muito mais saudável para mim, assim, quando eu consigo identificar qual é o elo e que por onde eu vou nutrir aquele encontro com qual amizade, qual for o tipo de relacionamento e até assim, não precisa ser o relacionamento, o encontro não precisa ser definido, né? É simplesmente estar trocando e nutrindo o encontro, né? Mas é interessante também, né? Porque, bom, primeiro que no começo eu falei, vamos tentar ver, né? Por qual via, assim, de que amor a gente tá falando? Bom, a gente tá passando por N lugares, assim, né? Mas também tem isso, né? Criar esse laço, criar esse elo, entre aspas, porque essa palavra também, né? Esse laço amoroso, né? Porque eu entendo que é isso, o laço amoroso é algo que se sustenta com carne viva, né? Com voz, com carne viva, com presença, com treta, né? Assim, mas é esse estar, né? Esse estar mesmo, de corpo presente com tudo isso. Aí é o que você está dizendo, o quanto que tem de bom encontro, de mau encontro, que fica insustentável, enfim, mas tem algo do concreto, né? Desse concreto sustentável pelo corpo, assim, pela presença, que eu tenho entendido que isso é muito interessante, né? Quando acontece. Quando acontece. Eu também queria te ouvir, talvez, sobre o amor da amizade, né? Que também tem um amor, um tipo de afeto que mora aí. Uma delícia, né? Acho que esse é o tipo... né? Não sei o que vocês sentem, como vocês vivem isso. Eu acho que é o mais delícia, o mais, assim, amplo, né? Sabe, assim, um horizonte bem gostoso, aquele marzão, aquele horizonte largo, né? Eu entendo que também a amizade vai passar pelo corpo dos amigos e de como que se vai fazendo esse elo, esse laço. Mas eu acho que é um lugar com muito menos... sei lá, menos projeção, menos expectativa. Também não acho que dá para generalizar. Acho que tem muitas pessoas, né, que vão criar amizades de lugares super fechados, né? Lugares assim super restritos, onde ciúmes, sabe aquela coisa que a gente tem quando a gente é mais nova, né? Não, preferiu aquela amiga, tô de mal, depois faz as... Acho que esses lugares podem continuar na vida adulta, né? Então essa amiga é minha, então tem todo esse sentimento de posse, mas pensando num lugar de um mais, sei lá, talvez elaborado, né? Um lugar que vai se elaborando da quinta série, a sexta, a sétima, né? Vai tendo uma elaboração, assim, que às vezes no amor, nesse outro lugar que a gente está falando, né, assim, de casal, tal, que não é amizade, às vezes não elabora nada, né? A gente está no mesmo registro de quando a gente tinha, sei lá, 10 anos, 15, né? Continua na mesmo funcionamento ali. Agora, na amizade, pelo menos eu
sinto que, nossa, é um campo largo, vasto, gostoso, né? Onde dá para experimentar tanta coisa e que tem essa sensação de lado a lado mesmo, de que não precisa acabar, né? É possível aproximar, distanciar, tem esse devir, né? Tem esse movimento de aproximação, daí tem às vezes, né, muda um pouco no momento, mas daí retoma, e ao mesmo tempo se sente que tem uma rede, que tem um lado a lado, que está junto, né? Então, eu não sei, eu adoro. Eu também, ressoa muito aqui. E onde a diferença tem mais liberdade para existir, né? Sim. Que é o que a gente começou a falar, assim, do amor, de sustentar essa diferença, né? A amizade, ela tem esse potencial, tipo, não, eu sou essa, eu quero ser sua amiga, mas depois se separa, mas os caminhos se separam, mas depois algo na gente de lembrança conecta e faz sentido ouvir de novo, né? Trazer aquilo para, talvez isso, para revisitar, sustentar. Que hoje em dia, na nossa contemporaneidade, assim, tem esse lugar também muito... cabe tudo, né? Parece que cabe tudo e essa expansão, isso é algo que eu também tenho pensado, né? O que é isso que você diz? Eu fui entendendo, retomando a pergunta, né? O que faz contato no amor é o que faz contato neste amor, né? Então, o que é também neste amor, com esta amiga, com este, né? Com este filho, com esta, enfim, essas pessoas com que a gente está dando um pouco mais de espaço para, né? De vida, de convivência, enfim, é entender também quais são os limites, quais são os contornos. Isso também eu entendo que aqui nesse meu trabalho diário, né, com as pessoas tem sido e comigo mesma, que vem passando por, enfim, uma série de transformações, deslocamentos. Não pode tudo, né? É importante ir entendendo o que realmente, aí falando de encontro, de bom encontro, mau encontro, se a gente for pegar o Spinoza, né? O que é um bom encontro, aquilo que alegra, que cria uma composição, que não é da tristeza ou de desvitalizar, né? Além de um ponto, assim. É isso, é importante esse saber, né, que a gente vai construindo sobre o nosso corpo. Como é que ama, como é que pode amar, onde que se desmancha, aonde que se fortalece, porque é sobre isso, né? É sobre isso. Nossa, muito importante que você falou agora. Me faz assim, também um link, né, com o momento que a gente vive. Tem um momento sistêmico de tristeza, né? Que a gente está vivendo, e vários momentos eu me pergunto assim, né, como cultivar uma alegria, da onde que brota essa alegria, e olha que louco, né, é super Spinoza, mas pensar esse amor como um propulsor de alegria, e esse amor que é vasto, né, multiforme, pode, trazer tanta plasticidade também para a alegria, né? Eu tô aqui com tentando elaborar aqui, peraí, vamos lá. Você, né, a gente tá falando de corpo, amor, estamos no Ladeira Abaixo. Aqui tem um céu se pondo, assim. Falou de muitas amigas da dança, né, essa experiência. E aí vem uma pergunta que eu não tinha, vou tentar elaborar aqui. Como, se você consegue identificar nessas pessoas que você, né, se aproximou, tem encontro, você falou da concretude, me interessa muito essa concretude. Se tem alguma característica desse ambiente, desses artistas, dessas pessoas que você conhece, que trabalham o corpo, se tem alguma característica que você que salienta para você, né? Um palpite do que é comum, do que é saudável, do que você acha que, poxa, esse pessoal da dança aí vai muito no corpo, é demais para mim. Não, esse pessoal da dança é onde eu me identifico porque expandem no corpo, porque alguma coisa. Estou aqui delirando, assim. Mas se você, para os nossos ouvintes, né, podem um presentinho aí, um plus sobre essa característica, assim, ou alguma coisa que você identifica nessa área da dança, assim, como algo... Então, não sei se eu vou estar nessa altura da pergunta, se eu compreendi ela, assim, totalmente.
Mas eu também acho que, do mesmo modo que eu falei da psicologia e tudo mais, eu acho que a dança é isso, né? Não é uma dança, são muitas danças, e aí, claro, não estou falando de tipos de dança, né? Estou falando de quais são as discursividades, as práticas que atravessam o fazer, né? O fazer da dança, o fazer em criação. Então, quando eu penso em vocês, né, em outras pessoas que eu fui conhecendo nesse trajeto de 13 anos, desde o 100, sim, acho que tem uma direção, né? Quando a gente chegou lá no Centro em Movimento, não tinha a Sofia dizendo muito, não é sobre fazer, né? O que era essa direção do estar com, o que era este corpo, né, que daí eu entendi que também tinha atravessamentos do Spinoza, do Nietzsche, do Deleuze-Guattari. A gente vai dialogando, né, com outros trajetos e com outras filosofias e com outras práticas que não são quaisquer, elas têm uma direção. Né? Quando a gente fala, e aí falando de amor, né, tem também no Nietzsche o amor fati, que é o amor ao agora, o amor ao corpo, né, o corpo no sentido... Porque não sei como vocês pensam isso, mas as práticas de corpo, elas não garantem nada, né? Assim como as terapias não garantem nada. A gente, essa palavra corpo também, ela é bem arriscada, né? Como a gente fala de amor, porque também é uma palavra que está sendo muito dita, né? Enfim, pensada. E sim, também existem muitas direções. Se a gente vai falar de corpo, de práticas corporais ou de criações que envolvem dança e corpo, não tem inúmeras direções? Tem, claro que tem. Tem, inclusive, as de mutilação do corpo, né? De opressão desse corpo para poder ter um corpo X e dançar. Vocês sabem disso melhor que eu. Então, eu entendo que sim, quando eu penso em vocês, quando eu penso na Reroel, quando eu penso em várias, né, na Lu, em várias, na Carol, nessas amizades, né, nessas mulheres que eu admiro e que eu aprendi tanta coisa naquele momento, porque vocês sim chegaram lá, né, vocês eram muito da dança, vocês tinham uma trajetória enorme. Eu acho que vai um pouco por esse entendimento do corpo como vida, né? Não é a dança separada da vida, é dança, vida, vida, dança, e que dança, a Ju me ensinou muito sobre isso também no momento, podia ser aquele origami que ela fazia, né? Que é essa presença, que é esse amor ao agora, o corpo que pode ser agora, que também não pode estar com dor de estômago, pode estar arrasado, pode estar, né? Enfim, triste, mas enfim, eu existo atenta a essa presença, a esse corpo. Então, eu acho que são artistas, são criadores, são mulheres, são criadoras mulheres, que eu entendo que tem uma direção um pouco nessa ambiência, nessa atmosfera. Claro, estou falando por vocês podem falar não, nada a ver, mas eu entendo que tem essa direção, né? Corpo, vida, e aí vida naquilo que é de mais complexo do agora, né? Então, assim. E isso é possível na clínica, por exemplo? Isso é buscado na clínica? Por exemplo, eu não consigo... É até estranho pensar isso. Falar assim, não, uma pessoa comum. Como assim uma pessoa comum? Quem sou eu, então, né? Mas, assim, se você está falando desse lugar, da dança, de quem trabalha o corpo, tem essa relação corpo-vida, corpo como vida... E quem não trabalha o corpo como a gente, qual é a presença do corpo na vida? Então essa é uma boa pergunta, né? Porque eu lembro de um dia que, na minha terapia, né? O senhorzinho que está lá no interior de Minas Gerais criando as galinhas, né? De repente, para ele, o fora é aquele galinheiro. Né? É aquilo que ele acorda todo dia e faz, porque nós estamos muito imersos, né, nesse ambiente, a dança contemporânea, a contemporaneidade, o fora, e aí na clínica, esse é um exercício muito importante, de quebrar de alguma forma certos parâmetros, né, porque, por exemplo, eu tenho pacientes variados, e isso tem sido muito interessante, porque no começo da minha clínica, como eu atendo online e presencial, né, chegavam muitas pessoas assim, um pouco ainda dessa atmosfera, entende? Minhas amigas do núcleo indicam não sei quem, minha amiga da dança indica não sei quem. Então, num primeiro momento, não era variado porque cada um é singular, mas tinha uma certa experiência, assim, né, artística em comum. E depois, não, começaram a chegar
hoje eu atendo bastante gente, e pessoas muito, muito singulares no fazer. Então, eu entendo essa questão que você está dizendo. Bom, por exemplo, eu tenho um paciente que trabalha numa multinacional, por exemplo, é um exemplo hipotético, tá? Já tive, mas trabalha numa multinacional. Então, é este corpo que acorda todo dia no mesmo horário, vai para essa multinacional, fica, né, pacientes que trabalham com agronegócio, entende? Então, é claro que é uma experiência de corpo diferente de quem está, por exemplo, criando um trabalho artístico com dança. Porém, quando a gente pensa na subjetividade, em como essa pessoa ama, em como essa pessoa vive, quais são, o que faz contato, quais são os elos, eu desconstruí totalmente, né, ao longo do trabalho, que tem um lugar que é privilegiado nesse sentido, entende? Não tem. Claro, a gente vai falar, não tem efeitos, você ser uma pessoa que trabalha numa multinacional há 10 anos, não tem efeitos no corpo, não tem efeitos em como eu amo, em como eu durmo, Sim, pode ter efeitos, né? Mas não dá para criar um parâmetro a priori, porque é isso, pode ter alguém que está super criando com o corpo e que tem questões pela história de vida, por tudo, né, que vai acontecendo. Não estou falando da infância, não, estou falando da vida, de tudo, né? Que esgarçam uma série de lugares, que inviabilizam uma série de outros, que endurecem outros. Então, esse lugar do artístico, né? De quando que... Nem sei, acho que a palavra não é artístico, mas pessoas que estão mais próximas de uma criação e que a gente, a priori, pressupõe que existe um outro tipo de corpo sensível, não sei, sabe? Eu já não tenho mais esse a priori, assim mesmo. Claro que poder expressar, né, independente da sua profissão, poder expressar é algo que interessa a vida, né, algo que interessa. Então, por exemplo, um paciente que tem, isso, ele, desde o começo que ele chegou, tinha uma coisa de eu perceber a voz dele, como a voz dele era trancada, era uma voz que não saía da garganta. E aí eu comecei, assim, devagar, a tocar nesse assunto, e ele falou, nossa, eu gosto muito de cantar, mas eu odeio minha voz. E aí a gente começou a abrir um pouco esse lugar, sabe? De ouvir a própria voz, de, bom, vai cantando então no percurso até a empresa, até o trabalho, a voz do outro, né? Porque é um trabalho que ouve muita voz de muita gente, e ele... Então, é tão lindo, assim, eu fico tão maravilhada de perceber como que também o fato de eu ter essa trajetória, eu vou podendo, sabe, enxertar algumas coisas, assim, que com certeza se eu não tivesse essa trajetória, né, seria outra coisa. Então, eu entendo, eu acho essa pergunta muito boa, eu não tenho uma resposta, eu sempre volto também para essa pergunta. Nossa, mas foi ótima, eu acho que me faz pensar exatamente, era o que eu queria chacoalhar, assim, porque esse lugar da dança, ela não é privilegiada e nem incrível, e nem, né, embora ela tenha muito a contribuir, né, para o corpo e para o entendimento e para a sociedade, para muitas coisas, assim. Não está num lugar incrível de conhecimento e de presença, porque eu acho que exatamente esse cara que trabalha no multinacional está indo fazer uma sessão contigo e está ali, tem os fazeres dele e tem a sensibilidade, a conexão, as presenças dele nutrida e incrível quanto um bailarino, né? É que, olha, dá para falar mais? Eu lembrei de uma coisa. Sim. Que foi uma coisa muito incrível, assim. Logo quando eu cheguei no núcleo lá de estudos da subjetividade, a gente tinha orientações coletivas, né? E aí eu lembro que um dia um dos nossos professores, enfim, fazendo orientação coletiva, ele deu uma orientação para um trabalho. Ele foi muito duro com um trabalho, que era um trabalho, assim, altamente criativo, era sobre o mar, tinha, tipo, nossa, muita poesia naquele trabalho. Ele foi muito duro com aquele trabalho. E depois, numa outra orientação, ele super, assim, reconheceu pontos incríveis num trabalho que era, assim, de uma pessoa que trabalhava em empresa, sabe? Era um trabalho muito mais, nesses clichês, mais careta, que a gente falava, nossa, mas cadê a criação desse trabalho? E ele deu meio que uma lição, assim, na gente, de dizer, eu não estou comparando uma coisa com a outra, porque a gente pensa muito por comparação. Eu estou avançando na singularidade da trajetória dessa pessoa. Então, quando ela começou esse trabalho de pesquisa, de mestrado, e agora, aquilo que ela conseguiu, o trajeto que ela conseguiu fazer é de muita potência. Então, é isso que eu estou reconhecendo. Este outro trabalho, que tudo bem,
são muitas imagens poéticas e tal, mas está totalmente solto, e está solto meio que desde que quando começou. Então, o trabalho clínico dela ali era alinhavar e criar uma coisa que não deixasse todo mundo à deriva, e ele entendia que ela podia fazer isso. Estava dentro da possibilidade. Enquanto que a outra pessoa, né, que ele estava orientando, ele entendeu que ela já tinha feito um trabalho de transformação enorme para chegar ali naquele trabalho. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Às vezes a gente pensa por comparação. Não é por aí. Então, eu, por exemplo, uma outra paciente que eu tive, que trabalhava numa multinacional tal, no começo ela chegava, ela não conseguia nem tirar o salto e nem tirar o celular da sessão. Ela ficava com o celular no colo, caso alguém mandasse uma mensagem, falasse com ela, ela não desconectava. Depois de um tempo, não sei se foi um ano, um pouco menos, ela tirava o sapato para fora, e eu nunca indiquei isso. Tire o seu sapato. Acho que o celular, em algum momento, eu falei, mas será que é possível, né? Nesse espaço, se desligar disso? Mas e se me ligarem? Bom, a pessoa espera, né? Daqui uma hora você responde. Enfim, foi algo que eu fui trabalhando também, essa presença. E teve no final, ela não está mais fazendo, ela ficou uns 2 anos e pouco comigo, ela já tirava todos os anéis, ela tirava toda aquela roupa, né? De multinacional, o salto, o celular, ficava tudo para fora mesmo do consultório, nem entrava na sala, com que isso. Forte. E foi algo dela, né? Foi um movimento que, claro, eu fui trazendo questões, mas eu nunca falei, tire o seu sapato, deixe o seu celular, nunca, jamais, né? Porque isso não teria sentido nenhum. Então, olha só a presença, né? Olha um corpo que começa a aterrar, né? Que começa a aterrar no sentido, assim, de, bom, estar no aqui agora. Essa 1 hora? Sim, mas isso operou presenças em N outras relações que ela tinha. Então, acho que a dança, sim, é um território muito potente, e em relação a esse mundo em que vivemos capitalista, é um lugar de resistência. É um lugar onde você pode experimentar outras coisas do corpo, que quem está submetido, escolhendo, enfim, tudo isso, a uma série de outros funcionamentos, é mais difícil, né? Claro que não é tudo igual. Então, eu entendo que a dança é um lugar, sim, que é um território, né? Um território de resistência, um território que pode ser muito potente. Mas quando a gente vai falar de subjetividade, de amor, de sexualidade, de como eu estou vivendo as minhas relações, daí eu entendo que não tem esse privilégio, entende? Acho que aí somos todos humanos, tipo, sei lá, tentando estar mais vivo, né? E que dança também, né? E que ama, e que move, e tem a sua potência de movimento e gesto. Estar no mundo, trabalhando numa multinacional, tem uma potência de gesto tão importante quanto um bailarino no gesto no mundo, né? Para mim fica como uma pergunta, eu não sei muito pensar assim, sabe? Eu não consigo muito, porque é isso, eu entendo que uma multinacional é extremamente violenta, então eu não consigo, essa mesma paciente, né, já que ela veio e agora não é mais minha paciente, enfim, ela, no começo, ela chegava muito culpada por não gostar de estar nesse trabalho, porque ela entendia que era um trabalho que muita gente desejava, muita gente, assim, do entorno dela, né? Ela tinha lutado muito para conseguir chegar nesse lugar. Então, foi um alívio para ela me ouvir dizendo assim, mas adoece mesmo, tá numa multinacional, adoece as pessoas, tipo, é isso. E ela falou, sério, você acha isso? Você não acha que eu tinha que estar agradecendo por eu ter esse trabalho? Eu, não acho. Então, isso é corpo, né, também. Eu já tenho uma outra paciente que mora fora do Brasil, numa multinacional, ela adora o trabalho dela. Bom, isso tem efeitos? Tem, mas foi a maneira que ela encontrou de poder viajar o mundo inteiro, morar fora, e foi o modo que ela encontrou, e tá muito ok para ela, então eu também não vou jogar areia, entendeu? Claro, não é meu papel. Mas quando eu escutava essa paciente num pânico mesmo, ela tinha um pânico, mas era um conflito, porque, na verdade, o corpo dela estava dizendo, nossa, isso é muito para mim, né? E também não tinha nenhum indicativo de tipo, sabe, vamos tentar resolver isso? Não é assim, não é sobre isso. Só que ela foi encontrando um modo de poder estar ali de outro jeito, em alguns momentos pensou em sair, aventou essa possibilidade, mas demorou, né? Porque era o emprego dos sonhos, assim, e ela foi desconstruindo esse lugar que aí, de novo, não era do corpo. O corpo dela estava dizendo, isso é opressor para mim, mas no ideal dela, na representação, naquilo que ela construiu a vida toda, ela não podia não desejar aquilo. Então, só de dar espaço para aquilo que realmente estava no corpo dela, foi com esse material que as coisas começaram a mudar. E o preço que se paga para ter o corpo que deseja
sem desejar, né? Sem querer, deseja sem querer. Uhum. E aí é isso, imagina, eu sinto assim, nossa, que profissão incrível essa que eu tenho. Porque é com essa matéria, né, que eu tô. E com essa matéria e com esses direcionamentos que a gente há pouco estava dizendo, né? Que do mesmo jeito que tem N direções possíveis para trabalhar com dança, com corpo, com clínica também. Então, eu vejo que é isso. Os meus autores, as pessoas com quem eu dialogo, são Foucault, Nietzsche, Deleuze-Guattari, várias pessoas da psicanálise também, né? Enfim. E pessoas mais próximas, né? O analista, a leitura tal, as literaturas, mas, enfim, tem uma direção que eu entendo que é corporal, né? O Nietzsche é um filósofo do corpo, o Spinoza é um filósofo do corpo. Então, isso norteia, né, um trabalho. Uau, que riqueza, que riqueza. Bem, então paramos aqui, porque senão a gente vai corpo adentro. Vamos nos amar muito aqui. Então vamos para aquele momento que você vai falar de um perrengue seu, Mara. Você não vai fugir. Ah, pode ser qualquer perrengue? Qualquer perrengue. Nossa. Divide com a gente, porque é aí que... Para mim, perrengue tem um nome engraçado, sabe? Perrengue parece ser uma coisa assim, tipo, alguma coisa engraçada, mas eu não tenho nada engraçado, meus perrengues foram horríveis. Os meus também. Não tem assim um perrengue engraçado, nossa, tipo um dia, sei lá, tive uma diarreia na rua e todo mundo viu, sabe? Um perrengue, tipo desses, assim, vexatórios. Não, eu não tenho. Não tem perrengue maravilhoso. Não tem. O perrengue é tudo. É que a gente dá valor para esse perrengue que faz a gente, tipo, ser quem é hoje, assim. Né? Eu acho que o meu perrengue, que ainda né? É um perrengue que vem acontecendo há algum tempo, tem sido o fim do meu casamento. Né? Acho que é um perrengão muito difícil, assim, de viver, né? Falando em amor, inclusive. É um perrengue muito doído, né? Perder um lugar, assim, ou muitos lugares que se tem, uma relação que foi muito longa, né? Ou é muito longa, mas enfim, uma relação, sei lá, desde a adolescência. Então, é um perrengue gigante. E se você pudesse descrever, trazer um gesto, uma experiência, ou partilhar uma fala, né, para que os nossos ouvintes te acompanhem no que você quer partilhar hoje, assim, nesse campo da escuta e da fala e escuta. Acho que é um gesto de avante, né? Um gesto, assim, de sabe, água. Esse gesto da água, né? Que tem uma força, que corre, que, enfim, vai, né? Que lindo. Um pouco esse gesto essa força da água mesmo, daquilo que segue, né? Que segue. Lindo. Cria super uma imagem e movimento. Eu gosto muito da imagem da água e... Obrigada. E tudo a ver com amor, a água, né? Assim. Memórias, afetos, falar de amor, falar de encontro, de corpo. Só gratidão por tudo isso. Foi bem intenso, né? Gratidão, inspiração. Estou aqui sentindo meu corpo pulsar, assim. Tá quente e tá pulsante. Quer deixar os teus contatos para as pessoas te acessarem, seguirem, se quiserem conhecer mais, marcar uma sessão? Eu não... É interessante, né, que a parte do meu Instagram que é aberta, eu coloco N outras coisas que me atravessam, os desenhos, as escritas, algo do mover, mas não coloco nada de psicologia. Não coloco. Mas, enfim, ali, né, tem o meu Instagram. E que você tem um trabalho incrível de fotografia também, né? Eu nem lembrei de falar dele. Uma sensibilidade com a imagem, assim, muito especial. E eu brinco, né, que eu acho que essa coisa do amor, eu sou uma canceriana, né? E independente de se é ou não do signo, eu sou muito... Eu lembro que a Sofia falava que eu sou muito redonda, né? Tipo, muito acolhedora, assim. E eu entendo que isso, além de todas essas referências, estudos, toda essa trajetória, né? Tem algo que é muito singular meu mesmo, que é uma escuta que abre por dentro, né? Um amor mesmo por cada pessoa que me dá
a alegria de poder, né, saber tanto, escutar tanto do outro, né? É muito lindo, eu adoro. Lindo te ouvir. Muito obrigada pelo convite, adorei. Nós que agradecemos. Ficamos de coração. Eu fiquei de coração quentinho aqui também. Que bom, Paula. Eu fico toda sexta quando eu faço aula. Oh. Adoro. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.